Retrocedendo, então, o que eu estava discutindo é justamente sobre o tabu que é para a sociedade americana as relações interraciais. Isso é uma questão que ela é oriunda desde os tempos da colonização, da maneira como se deu a colonização, né? No livro A História dos Estados Unidos, do Leandro Carnal, ele fala muito sobre isso, né? Que, por exemplo, os índios, eles sempre foram vistos como estranhos, né? Aliados ou inimigos, mas sempre estranhos nessa relação. Diferentemente de como se deu, por exemplo, a colonização nas regiões colonizadas pela Espanha e Portugal, e que havia um incentivo à miscigenação, à mistura, que em termos históricos gerais é um grande eufemismo para estupro, mas é um ponto a se colocar que houve esse incentivo por parte do Estado português e do Estado espanhol, e aí por isso que você tem uma geração de diferenciações sociais e hierarquizações sociais baseadas pelas tonalidades de cor, que eu lembro que eu aprendia na escola, negro com branco dá o quê? Branco com índio dá o quê? Negro com índio dá o quê? Tinha umas coisas que a gente vai racionalizando com o tempo que não fazia o menor sentido a gente aprender esse tipo de classificação de raça na escola, né? Mas enfim. Então, e nos Estados Unidos não. Você tinha, na verdade, era uma série de legislações proibitivas com relação a relacionamentos entre brancos e negros ou brancos e índios. E no caso, por exemplo, de brancos com negros, algumas dessas legislações vão perdurar até pelo menos a primeira metade do século XX, né? E só vão ser discutidas e derrubadas progressivamente a partir da década de 60, com a questão dos movimentos pelos direitos civis, né? Liderados por Martin Luther King, Malcolm X, entre outros, né? Angela Davis, entre outros expoentes, né? Dessa luta. E isso é interessante pensar em termos de cultura pop, porque isso vai ser característico no cinema norte-americano, justamente na questão de você ver poucas representações de casais interraciais. Tanto que quando ocorre, geralmente é do ponto de marcos, né, do audiovisual. Por exemplo, o Brian que tá aqui, que é um grande fã de Star Trek, vai se lembrar do beijo entre Capitão Kirk e Uhura, que foi um grande marco na história do audiovisual, né, por ser o primeiro beijo interracial da televisão americana. Nos anos 60. Exatamente. Porque Star Trek é uma série fundamental porque você vê que ela não está de forma alguma se eximindo das discussões contextuais, né? Você tem um movimento de luta por direitos civis e Star Trek meio que ele vai ter episódios que vai discutir essa questão do contexto, né? Então é interessante essa questão. Mas enfim, Ô e aí... Luiz, só um comentário aqui que talvez aconteça live sobre episódios de Star Trek. Vai lá, Não, com continua. certeza. E aí, por exemplo, você vai ter também nesse mesmo contexto, um pouco mais à frente, é um filme chamado, né, uma comédia chamada Adivinha Quem Veio para o Jantar, que é uma comédia em que o humor tá circunscrito justamente na questão de você ter uma personagem branca levando o namorado negro para conhecer os pais, né? É a mesma, é o mesmo plot do Corra, só que o genial do Jordan Peele é que ele inverte a lógica, que em vez de ser uma comédia que só tem graça para brancos, né? Que você tá ridicularizando o cara negro naquele contexto e tal. Tem todo. Tem um progressismo às avessas ali, que eles, né? No sentido de que, apesar de você ser negro, a gente gosta de você, viu, rapaz? Sabe? Essa é a moral final do filme, sabe? Então, o Jordan Peele faz essa genialidade, né? No sentido de que um dos momentos mais tensos para um cara negro, talvez, seja ter que conhecer a família da namorada branca, né? Então, ele vai trabalhando com esse imaginário, com esse tipo de tensão, que é bastante reconhecível para quem é negro, né? Isso em qualquer lugar, qualquer situação. Por exemplo, eu vou, sei lá, ter que conhecer a família de um amigo meu que é branca, sabe? Aí também gera um certo estranhamento, certo ambiente de tensão, né? Porque realmente é cultural
estrutural, né? O racismo estrutural ele é muito negativo, muito nesse sentido também, né? Então é muito interessante a gente pensar como que as produções norte-americanas elas vão errando toda essa questão do tabu que é relacionamentos interraciais, ao ponto de Star Wars mesmo não conseguiu fazer um casal interracial, porque aí a Rey vai ter que namorar com um cara branco e o Finn vai ter que colocar uma personagem negra para interagir com ele. Então nunca um casal interracial pode acontecer num filme da Disney. Então é bem interessante pensar nesses pontos. Tô falando demais. Uma parte que você falou que eu queria comentar é sobre a diferença, né? Como é que rola nos Estados Unidos essa questão interracial e aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a população norte-americana, a população afrodescendente lá, afro-americana, é de 13% da população de um país com 500 milhões de pessoas. Então, realmente é minoria, não só como número, mas também como o próprio Estado já usou recurso para segregar essas pessoas. Então, foi violento, assim, não foi velado. Porque a questão aqui no Brasil é que é velado. Porque surgiu nos anos 30, na história do Brasil, o suposto mito da democracia racial, né? Aí se entendeu que não existe racismo, que a mestiçagem é bom e tal. E tudo bem, né? A questão não é essa. A questão é que ficou velado o racismo. Como aqui o racismo ele não é institucional, apesar de que já foi, né? Igual eu lembro no vídeo sobre o racismo na história do Brasil, o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro fala, em 1911, falava que o Brasil só seria um país grande no futuro se ele fosse branco. Então você tinha um pouco de... Existiu, né, recurso do Estado brasileiro no início do século XX para fomentar o racismo, para segregar as pessoas. Mas depois de um tempo, não. Esse racismo acabou ficando velado. Ele acontece nas pequenas coisas, na falta de protagonismo em novela, na falta de protagonismo no Congresso, na falta de protagonismo em cargos do Executivo, em falta de protagonismo na história do nosso país. Tá? Então, aqui acontece dessa forma. Aqui é brutal, talvez não dá pra falar que é mais brutal, porque são brutal de jeitos diferentes, né? É só pra entender que esse filme se passa lá nos Estados Unidos, então tá mais próximo desse contexto deles, onde houve, na metade do século XX, cara, segregação racial financiada pelo Estado. Não é à toa que as Olimpíadas, se eu não me engano, uma das Olimpíadas que foram no México, que é de 1968, 2 atletas norte-americanos que foram negros, que ganharam, subiram ao pódio do atletismo, eles fazem o símbolo dos Panteras Negras. E na época eles foram afastados da equipe deles. Mas as Olimpíadas também já foram, e como estão sendo agora também palco de muita reivindicação dessa forma, né?